Evangelho de San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice assim na palavra del Senhor. Quantos encontraram? Encontramos? Havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, um principal entre os judíos. Este vino a Jesús de noche e lhe dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pode acaso entrar por segunda vez en el ventre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo, que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Eu quero repetir com vosotros esta última frase. Es necessário nascer de nuevo, que é o tema da predicação desta manhã. A ver se guardamos em la memória. A partir de es, ok? 1, 2, 3. Es necessário nascer de nuevo. Uma vez mais. Es necessário. Muito bem, encerre seus olhos. Senhor, te alabamos. Te alabamos por tu graça, amor e presença em este lugar. Te alabamos, Senhor, por tudo que está sendo esta manhã e por lo que aún hará. Senhor, pero somos hambrientos de tu palavra. Temos hambre de ti. Senhor, envia alimento fresco de los cielos sobre este lugar. Abre uma vez mais a ventana de los cielos sobre este lugar e alimenta-nos, Senhor, com tu palavra. Que tu Espírito Santo tenha liberdade para atuar segundo tu voluntad. Em el nome de Jesus. Amém, amém. Sentados, mis hermanos, por favor. El bautismo es una declaración pública de fe. Voy a repetir, el bautismo es una declaración pública de fe. La declaración que esta persona murió para el mundo y ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Los hermanos que esta mañana bajarán a las aguas del bautismo ya tomaron esta decisión. Pero por medio de este acto, de esta expresión de fe, eles declaram em uma forma simbólica, por meio do bautismo, esta muerte e ressurreição em Cristo Jesus. Todos eles, ao venir aqui adelante, estão declarando em la prática, por esta atitude, que agora são uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isto que Jesus intenta explicar a Nicodemo. Dizendo: Nicodemo, é necessário nascer de novo. E eu digo à igreja, para todos nós, é necessário para cada um de nós nascer de novo. Bueno, Nicodemo, que aún tinha uma visão carnal e não espiritual, a pergunta de um carnal, pero não é possível. Como nós, sendo viejos, maiores, volveríamos a entrar em el ventre de la madre e volveríamos a nascer? Impossível. Quizás a alguns de nós les gostaria se isto fora possível, não? Quando somos niños, queremos crescer. Quando somos adolescentes, queremos crescer. Os adolescentes sempre dizem: el dia que eu cumpla los 18, tranquilo, irão cumprir los 18. Muito pronto. Pero chega um momento da vida que nós dizemos: para, já é suficiente. Não há como volver atrás. Não. É impossível. De uma forma carnal e física, sim. Pero o que Jesus estava falando a Nicodemo era utilizando uma metáfora acerca del nascimento, de la gestação normal, para falar de um novo nascimento espiritual. E o nascimento que Jesus estava falando a Nicodemo, e eu quero falar à igreja esta manhã, é o novo nascimento espiritual. Quizás você diga: pastor, esta palavra não é para mim, porque eu já estou em la igreja muitos anos. Eu já sei destas coisas. Pero é uma lástima, hermanos, que alguns cristianos vêm à igreja, portam uma Bíblia, pero aún não nasceram de novo. E eu digo isto com tanta firmeza porque os frutos testificam
se usted es un nuevo hombre y una nueva mujer. Venir a la iglesia, portar una Biblia, no es pasaporte para los cielos, no es visado para los cielos, es más que isso. Eu hablaba a uma pessoa em Brasília estes dias que estuve aí, e eu dizia, vosotros son conhecedores de la palavra, solo necessitam convertir-se a Jesus. E essa pessoa me disse, não, eu já fui à igreja, passei delante, hasta lhe orei. E eu disse, pero não vale a pena, porque lunes volve a pecar. Lunes já estava em los mesmos pecados. Então, se eu não estou falando de passar adelante, de levantar as manos, de venir à igreja, eu estou falando de frutos. De frutos, porque um árvore se conhece por seus frutos. Pero quando falamos de nascer de novo, quizás se quede para alguns muito abstrato, muito assim. Eu quero falar de forma prática que significa nascer de novo. E para isso vou seguir utilizando a mesma metáfora del novo nascimento. É claro que não sou um médico, então se não tenho aqui o propósito de falar de todos os passos de uma gestação, do embarazo, do parto e do novo nascimento. Não. Escoger simplesmente princípios para aplicar em nossa vida espiritual. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E o primeiro princípio que eu quero tratar com vocês esta manhã é sobre o que acontece com o bebê quando ele sai do ventre da madre. Uma das primeiras coisas que ele hace é ver a luz. É ver a luz. Ele está ali em um momento de oscuridade, tanto que nós utilizamos a expressão, al menos em Brasil, que a madre vai dar la luz. ¿No? Então, o bebê, ao sair do ventre da madre, tem contato com a luz. Os bebês de antigamente tardavam muito para abrir os olhos. Se acordam disso? Não? Eram como os gatos. Não? Agora, os bebês de hoje já saem com os olhos abertos. Então, eles têm um contato direto com a luz. Saíram da oscuridade e agora estão em la luz. Assim como nós devemos nascer de novo em Cristo e ter contato com a luz. Isso é o novo nascimento. É sair da oscuridade e agora ter contato com a luz. Mirem em sua Bíblia, por favor, em 1 Juan, Evangelho de São Juan. E vai ser o último texto que eu vou ler esta manhã. Evangelho de São Juan, capítulo 5 e versículo 18. Evangelho de São Juan, perdão, irmãos, é 1 São Juan, vale? Não é Evangelho, primeira São Juan, capítulo 5 e versículo 18. Diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Quantos são nascidos de Deus aqui? Quantos são nascidos de Deus aqui? Então se diz na Bíblia que nós não vivimos em la prática del pecado. Se você aún vive em la prática del pecado, que é distinto de pecar, todos nós outros pecamos, pero não vivimos em pecado. Não vivimos em la prática del pecado. Pero se uma pessoa vive em la prática del pecado, não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é abandono del pecado. ¿Ok? O texto sigue dizendo que aquele que foi engendrado por Deus te guarda e el maligno não lhe toca. Se o maligno está te tocando, não foi engendrado de Deus. E eu te explico de forma muito prática. Eu estive em uma experiência com uma pessoa que vino àquela igreja llena de demônios para nós expulsar os demônios. E os demônios que estavam em la vida desta pessoa tentavam sair de ela e entrar em mim. E tentou isto por várias vezes, mas não ha podido. Eu te digo uma coisa: se um dia eu estiver possuído por demônios, eu já não estou mais vivo espiritualmente, estou morto. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não há poder nenhum del maligno possuir um creyente nascido de novo. Distinto é possessão de opressão. Nós podemos ser oprimidos como cristianos, pero não possuídos. Porque oprimidos é uma opressão, ou melhor, opressão é uma força de fora para dentro. Pero possessão é uma força que está já de dentro para fora. Jesus foi tentado por el diabo. E todos nós podemos ser tentados, oprimidos, angustiados. Ou seja, é uma força maligna de fora para dentro. Pero ele não pode nos tocar solo se Deus assim lo permite. Porque nós somos nascidos de Deus.
Por isso, pastor, e eu compartilho isso com o pastor, muitas pessoas nos buscam aqui na igreja e querem ser liberadas de los demônios, porque estão sendo possuídas por demônios, pero não querem abandonar o pecado. Eles querem que nós hacemos uma oração rápida de uns poucos minutos, echamos fora os demônios para que eles possam volver lunes em suas práticas pecaminosas, sem ser atormentado por el diabo. Pero mal sabem eles que aunque nós outros oramos, em aquele momento eles são liberados, o demônio se aparta. Assim que eles volverem em la prática del pecado, todos estes demônios, diz a Bíblia, mais demônios volverão para atormentá-los. Porque a maior liberação que nós outros podemos ter de los demônios é uma vida santa em Deus. Não há demônios que possam resistir um creyente santo, separado e lleno de la glória de Deus. Los demônios não têm poder de tocar em creyentes llenos do Espírito Santo. Então, se você está sofrendo de possessão maligna, necessita convertir-se a Jesus e abandonar o pecado. Em el momento que você decida servir a Jesus com sinceridade, os demônios nunca mais te tocarão para a glória do Senhor Jesus. Por isso é necessário, hermanos, ver a luz, ter contato com a luz. E o próprio Jesus declara: Eu sou a luz del mundo. Se nós outros temos contato com a luz e estamos em luz, as tinieblas já não habitam mais em nós outros. Amém, meus irmãos? Outra coisa que acontece com o bebê ao sair do ventre da madre é o cortar o cordão umbilical. Isso tem um significado espiritual para nós outros. Bueno, quando o bebê está em el ventre da madre, ele tem uma dependência total, completa da madre. Os alimentos e as vitaminas, a nutrição que chega hasta ele, provém da madre, do alimento que come a madre. Ele ainda, aún melhor, não podem comer por si solo, não com sua própria boca, não pode correr nada com as mãos. Pero a partir do momento que corta o cordão umbilical, aunque ele seguirá sendo dependente da madre, já é a madre que necessita dar o alimento em la boca do ninho. E cada dia que passa, este ninho vai quedando mais independente da madre. ¿No? Cada dia mais independente. Hasta o dia que este ninho, ele mesmo correrá seu alimento e ele mesmo comerá com suas próprias mãos. E todos nós outros, quando nascemos de novo em Cristo, necessitamos desfrutar deste processo de crescimento espiritual. Há fases em la vida espiritual que nós outros dependemos totalmente de um irmão, do pastor, e é normal. Somos ninhos de todo. Se o pastor não te dá a comida na boca, morre. Assim como a madre hace com o niño. Pero não é normal que um ninho de 10, 12 anos se quede necessitando que a madre lhe dê comida na boca. Não é possível que aún exista isso. Não? Ele deve correr o alimento e comer por ele mesmo. Mas, vamos um pouquinho mais allá, chegará um dia em la fase adulta que você preparará sua própria comida, que você irá ao super comprar sua própria comida, irá alimentar-se da comida que comprou e preparou. Isso significa, hermanos, que em novo nascimento, nós outros necessitamos desfrutar de um crescimento. Não é possível ser ninhos espirituais por toda a vida. Se um ninho não cresce, não desenvolve, é porque há alguma enfermidade, é porque há algum problema. Então, se necessita ser levado ao médico para um tratamento. O normal para um ninho saudável é que ele cresça e desenvolva. E pare de ser dependente da madre e do padre para comer. Assim, se você está chegando na igreja agora, está em los primeiros passos da fé, não te preocupe. Há pessoas aqui maduras para cuidar-te, para alimentar. Pero já te digo, não será por toda a vida. Não se acostumbre. Não vamos quedar te dando comida na boca todos os dias. Además, a comida não será assim como as papas de los niños por toda a vida. Quando crescemos, necessitamos comer comida mais forte. Ou seja, você necessita cortar este cordão umbilical. Porque senão você vai necessitar sempre de que alguém te ponga as mãos na cabeça, que alguém te entregue uma profecia, que alguém vá a tu casa orar por ti. Sempre necessitará comer de las manos de los demás. Pero dice a Bíblia que todos nós outros temos livre acesso ao Senhor Jesucristo.
E podemos ter um contato direto com Ele e alimentar-se direto da mesa de nosso Senhor Jesus. Se você não cresce, se você não aprende a alimentar-se por si solo, será um escravo espiritual por toda a vida. E essas pessoas são muito vulneráveis a los charlatones de la fé. Essas pessoas são muito vulneráveis porque elas sempre dependem que alguém ore por ele. Ore por mim, pastor. Ore por mim. Como dizem em Brasil, creyente 6 horas, não? 6 horas. Ora por mim, ora por mim. Não, você tem que crescer. Chegará o dia que você irá orar por as outras pessoas. Ou antes, llegue o dia que você venga a la oração orar e pare solamente de pedir oração. Há crentes que estão na igreja já há anos. Ora por mim, ora por mim. Venga a la oração orar. Tu já não eres mais um ninho. Não. Se nós outros não tratamos estes crentes com madurez, serão eternos ninhos. E é feio, não é feio, irmãos, vermos aí um chico de 30 anos comendo a espessas de los padres e de la madre, não? Que não trabalha, que não busca sua independência, que não se espavilha, e isto não deve passar com nós outros em nossa vida espiritual. Quantos estão comigo? Digam amém. Outra coisa que empieza a passar com o ninho, com o passar de los meses, ele empieza a hablar. ¿No? E a primeira pessoa que ele empieza a hablar, normalmente é com o padre ou com a madre. As primeiras palavras, ou é papá ou é mamá. Aí há uma competência entre os padres e as madres. Não, as madres se quedam muito enfadadas quando a primeira palavra do ninho é papá. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do pastor Anselmo, que congregou aqui com nós outros, e de sua hija. E ele vídeo, ele dizia assim, sua madre dizia a hora, e ela dizia a hora, em português, claro. Vamos orar por la mami. E ela dizia por el papa. E ela dizia por la mami. E ela dizia por el papa. E ela se quedou muito enfadada, porque queria orar solamente por seu papá. Bueno, as primeiras palavras normalmente são direcionadas ao padre e à madre. Assim que todos nós outros que nascemos de novo, a primeira coisa que temos que aprender é falar com nosso padre. É orar. É incrível que você diga a um irmão, ore, e diz, eu não sei orar. Como não sabe orar? É a mesma coisa que Richard me dizer que não sabe falar. Sabe falar? Sim? Eu creio que sim, diz ele. Sabe. Porque já é um chico, não, maior, já tem quantos anos? 15? Já sabe falar. Então, todo creyente nascido de novo necessita aprender a falar com Deus, a orar, a ter contato com o Senhor Jesucristo. Assim como o ninho empieza a falar com seu padre e sua madre, nós outros necessitamos falar com Deus. Vamos a outro passo. Depois que o ninho empieza a falar com o padre e a madre, ele empieza a falar com as outras pessoas. E nós outros necessitamos falar com Deus, pero também falar acerca de Deus. Quando você nasceu de novo, esta graça que você porta agora, esta presença que está em ti, é tão poderosa que você não deve guardar solamente para ti. Deve compartilhar com os demás a graça que te alcançou. Bueno, quando este niño chega em la fase adulta, ele passa a outra fase. Ele deixa de depender de los cuidados de los demás, para agora ele ser as pessoas que cuidará de los demás. Como adulto, nós outros somos responsáveis por los niños. E eu sei que eu estou falando aqui com creyentes que estão já na fase adulta da fé. Já passaram por la niñez, já passaram por la adolescência espiritual. Como é a adolescência espiritual? A adolescência espiritual é aquela que nós outros nos enamoramos toda a semana. Pero, você sabe, eu tenho um adolescente em casa. Os adolescentes se enamoram muito fácil por la imaturidade, não? Pero vão del ódio e del enamoramento muito rápido, não? Porque eles necessitam de tempo para entender o que é amor, não? E antes do amor vem o enamoramento. É um processo natural. Pero, hermano, já estamos velhitos em la fé. Agora aprendemos a amar a Deus. Não solamente somos enamorados de Deus, já passamos da adolescência espiritual, somos maduros em la fé. E como creyentes maduros em la fé, nós outros somos os responsáveis de cuidar de los niños em la fé. Quando você vê um ninho fazendo uma tonteria, você corre em los braços, não? Você exorta quando é necessário,
pero ama, besa, cuida. Nós outros que nascemos de novo e passamos por esse processo, a igreja sempre habrá ou tendrá ninhos. E graças a Deus. Uma igreja sem ninhos em la fé é uma igreja muerta. É uma igreja que não está produzindo hijos espirituais. Ou melhor, não está generando hijos espirituais. Eu me alegro porque a cada 3 meses aqui, nós outros sempre temos bautismo. Sempre, sempre. E parece que há um mistério com o número 3, não? Porque já há vários bautismos que não bautizamos nem menos, nem mais. Pero glória a Deus por isso. Significa que esta igreja sigue generando hijos em la fé. Porque uma igreja deve ser valorada por seu real crescimento, por el número de pessoas que bautiza. E não por el número de pessoas que vêm de outra igreja. É uma bendição, eres bem-vindo. É um crescimento para esta igreja, não para o reino de Deus, porque já eres creyente. Pero quando bautizamos uma nova vida, é um crescimento para o reino de Deus. Então, eu tenho uma palavra aos creyentes maduros em la fé, que sempre tendremos em esta igreja ninhos em la fé. E se você não está preparado para tratar com os ninhos, quizás esta não seja a tua igreja. Porque somos uma igreja missioneira. E nosso propósito é alcançar novas vidas para Jesus. Sempre haverá ninho fazendo tonterias. E nós outros miramos assim e dizemos, eu já fui um ninho um dia. Mas eu cresci. E glória a Deus por isso. E estes ninhos que hoje estão aqui, estão começando seus passos, eles crescerão também. Pero todos nós outros necessitamos de um processo para crescer. Sabe, irmãos? Às vezes eu vejo alguns padres criticando os jovens e adolescentes e se olvidaram que um dia também foram jovens. E falando com alguns padres, eles disseram, pastor, eu hice muito mais tonteria do que meus filhos, mas não podemos falar perto dele. Às vezes proibimos nossos filhos, por exemplo, de ter noviazgo muito temprano, e é verdade, não é bueno. Pero quando vamos falar com os padres e perguntamos, e você, começou com quantos anos? Bueno, pastor, mejor não falarmos acerca disso. Nos olvidamos que também fomos ninhos, também fomos jovens e adolescentes, também tivemos nossos erros, falhos e pecados. Por isso eu digo que esta casa é uma casa de misericórdia e de la graça do Senhor Jesucristo. Os ninhos são bem-vindos a este lugar. A única coisa que não queremos é que sejam eternos ninhos, porque allí está o problema. Não, eles vão crescer, eles vão passar por todas as fases da vida e serão adultos. Então, eu te pergunto, você é uma nova criatura? É um novo homem? Uma nova mulher? Como contestar esta pergunta? Examine-se o homem a si mesmo e veja suas atitudes como cristiano. ¿São buenas? ¿São malas? ¿Estão de acordo com a palavra do Senhor? Se você diz, graças a Deus, pastor, alabado seja Deus por sua vida. Pero se você percebeu ao largo desta palavra que aún não nasceu de novo, há uma grande oportunidade esta manhã. Porque quizás você não pueda volver, e seguro que não pode volver ao ventre de sua madre, como Nicodemo perguntou. Pero o novo nascimento espiritual sempre será possível. E